Então vamos começar, porque o tema hoje é muito legal, mas muito grande. Eu tive que preparar um texto aqui, ele é meio grandinho. Tomara que dê tempo para a gente depois discutir a respeito. São as explicações, principalmente do Talmud e do Zohar, a respeito das encarnações de Abel. Eu faço uma retrospectiva pequena. Fala, Márcio, boa noite. Faço uma retrospectiva rápida de como acontece o pecado com Caim, que, na verdade, o pecado era de Adão. Caim e Abel eram para retificar o pecado de Adão. Aí não deu certo. E aí sim, Caim comete o assassinato. Eu não sei porque toda vez que eu começo a transmissão, o meu Apple Watch quer falar comigo. E aí depois o Tikkun, né? A retificação começa a ser feita através de Abel. Mas aí você vai falar, pô, mas como é que Abel retificou se ele morreu? Exatamente por isso. Ele reencarna. E aí o legal é agora vocês descobrirem, assim como eu descobri, as reencarnações, encarnações ou reencarnações de Abel, como isso funcionou, as reencarnações também de Caim. E aí tudo começa a fazer mais sentido quando você lê a Torá e começa a entender o porquê de cada coisa. Boa noite, Oran. Bem-vindo. Então você começa a perceber que realmente a história, as coisas que estão na Torá é perfeita. É a missão do mundo que Deus planejou. Então eu vou começar com o texto que eu preparei. Tenham paciência, porque sem esse texto realmente eu não ia conseguir explicar em 40 minutos. Nós temos 40 minutos, eu tive que escrever aqui, que senão eu gosto de falar muito, e aí vai indo, e isso aqui é coisa para mais de uma hora. Então eu condensei tudo num texto, vou ler, e no fim, anotem aí as perguntas que tiverem, se por acaso acabar a transmissão, me manda que eu respondo. Pode mandar no WhatsApp para quem tem meu número, pode perguntar depois lá no canal do Facebook ou nos canais do Benei Noah Brasil. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Ela deu à luz a Caim. Eva deu à luz a Caim. De acordo com os nossos sábios, Caim representou o espírito de impureza e o mal, enquanto Abel representou o bem. Supõe-se que a alma de Abel reencarnou no corpo de Moisés, segundo Zorra 1,54. Abel sofreu ferimentos múltiplos nas mãos de Caim, porque Caim não sabia onde infligir um ferimento letal. Então ele judiou muito até que o Abel morresse. As dores sofridas por Abel no processo, olha que interessante isso, removeram qualquer vestígio de mal que pudesse estar nele, de forma que quando Moisés nasceu, ele era totalmente bom. Aqui a gente já deu uma adiantada, já contando que Moisés é uma das encarnações de Abel. Isso é o que Eva insinuou quando disse: comprei o nome de um homem. Ela quis dizer que a perfeição de um homem como Moisés, que podia se comunicar livremente com Deus, ele falava direto com Deus, uma ligação direta, era devida apenas aos sofrimentos sofridos por seu ancestral Abel. Olha isso que interessante. Todo o sofrimento, o Abel viveu muito pouco, todo o sofrimento que ele teve na morte, que o irmão matou ele, o sofrimento foi tão grande que conta em outros estudos que, como Caim não sabia direito como matar, então usou pedra, mordeu, torturou ele de todo jeito. Então isso purificou a alma de Abel. Ela continuou a dar à luz a seu irmão. A razão pela qual a Torá adiciona as palavras seu irmão, algo totalmente desnecessário, bem como o uso repetido da palavra vocês,
foi explicada por nossos sábios. Eles disseram que na luta entre Caim e Abel, agora é o legal que muita gente não sabe disso. Abel foi o primeiro vitorioso. Abel bateu em Caim, deixou ele estendido no chão. E aí o que acontece? Que ele teve pena e se afastou. Abel, então, teve pena dele e se afastou. Caim explorou essa pena de seu irmão Abel para atacá-lo e matá-lo. Tanhumá Breshit 9. As palavras seu irmão são uma dica de que Abel agiu de maneira fraternal em relação a Caim. Ao colocar a palavra vocês antes da palavra Abel, a Torá aludiu à falta de fraternidade com a qual Caim se relacionou com Abel. Outra razão para a palavra vocês, ambas as vezes antes do nome Caim e do nome Abel, é para indicar que as irmãs gêmeas nasceram junto com esses irmãos. Yevamot 62. Deus se voltou para Abel. A razão pela qual a Torá não relata primeiro que Deus não se voltou para Caim e sua oferta, visto que ele é relatado como tendo sido o primeiro a trazer uma oferta. É para sublinhar o abismo que existia entre Deus e Caim. Então já ficou claro, entre Deus e Caim tinha um abismo, uma distância muito grande, porque Caim representa o mal que a serpente injetou no mundo. A oferta de Abel causou prazer a Deus e ainda assim Deus não se voltou para a oferta de Caim, por estar em um estado de espírito favorável. A razão pela qual a Torá repete a palavra para duas vezes na sequência, para Abel e para a sua oferta, é para deixar claro que Deus mostrou favor à pessoa que trouxe a oferta e à própria oferta. O inverso foi verdadeiro para Caim e sua oferta, ou seja, Deus não teve prazer na oferta de Caim. Caim ficou muito zangado. A emoção, raiva, indica que uma pessoa se sente superior, enquanto a expressão cabisbaixo indica que a pessoa se sente inferior. Caim ficou zangado com a superioridade alcançada por seu irmão mais novo. Ele se sentiu inferior em relação a seu irmão, pensando que a qualidade superior da oferta era a causa de sua própria oferta não ter sido aceita. Ou seja, ele achou que o problema estava em Abel. Por isso que a oferta dele não agradou a Deus, mas não era isso. Ele acreditava que esse era o motivo pelo qual havia sofrido por uma perda de imagem aos olhos de Deus. Alternativamente, quando Caim viu que Deus não aceitou sua própria oferta, ele ficou zangado com o desdém do Criador por suas criaturas, por não ter nenhum interesse por elas. Este é um traço de caráter muito negativo. Encontramos um exemplo de tais emoções em Isaías 8:21, onde a raiva é descrita como levando à blasfêmia, quando alguém sente que Deus não cuida dele. Então tem que ter muito cuidado com isso. Depois que Caim descobriu que estava errado, que Deus aceitou a oferta de seu irmão, sua raiva contra Deus se transformou em raiva contra o favorito de Deus, contra seu irmão Abel. O autor cita um ditado dos sábios, que diz que quando alguém permite que sua raiva o possua, sua alma retira. Ou seja, sua alma divina se retira. Fica somente a alma animal. Ele interpreta essa declaração como se referindo à imagem divina, que se reflete na face do homem. Embora os aspectos específicos de maldade de Caim antes de assassinar seu irmão não tenham sido explicados pela Torá, está claro por suas ações subsequentes que ele era mau. Caim era muito mau. É bem sabido que os cabalistas disseram que Corah foi a reencarnação de Caim.
Korah foi a reencarnação de Caim. Caim teve que passar por 3 encarnações, uma para cada alma, ou seja, uma para cada nível de sua alma. Sua Nefesh e sua Ruach. Elas eram os egípcios que Moisés havia matado. E Itro, o sogro de Moisés, conforme aludido em Juízes 4,17. Nesse versículo, Yael é descrita como a esposa de Hever, Akeini. A palavra Akeini sendo uma referência a ela ser descendente de Caim. Ela reapareceu disfarçado de Coar. Ou seja, ela não, perdão, ele. Caim apareceu disfarçado de Coar. Ou seja, a reencarnação de Caim era Corah. Moisés, por outro lado, era uma encarnação de Abel, a quem Caim matou. Moisés se vingou em nome de Abel em 3 ocasiões distintas. Agora explica por que Moisés, na verdade, matou os egípcios. Quando ele matou os egípcios, que eram a encarnação da alma de Caim. O egípcio, que era a encarnação da alma de Caim. 2. Itro diferiu Moisés, dando-lhe sua filha Ziporá como esposa. Ela era alma gêmea do gêmeo extra que havia nascido com Abel, ou seja, a irmã gêmea de Abel, por conta de quem Caim matou Abel por ciúme. Vocês lembram? A Torá explica bem isso. O Caim queria a irmã gêmea de Abel, e ele não deu. Falou, não, as 2 são minhas. Deus deu para mim, as 2 são minhas. Esse foi o início do ciúme de Caim por Abel. Quando Corah começou uma briga, ele simplesmente voltou ao padrão em que seu ancestral original, Caim, agiu. Ou seja, era a alma de Caim ali. E 3, Moisés então o matou, ou seja, causou sua morte, cumprindo com o mandamento da Torá de que se alguém derramou sangue inocente, seu próprio sangue será derramado por mão humana. Gênesis 9:6. Ou seja, a vingança vem. Não precisa ser na mesma encarnação, ela pode vir em outra encarnação. Devemos entender que esse versículo nos diz que a própria pessoa que foi morta irá, no devido tempo, matar seu assassino. Ou seja, quando Moisés matou, era Abel matando Caim. É por isso que encontramos Moisés, que era, na realidade, a reencarnação de Abel, matando Corah, e que a reencarnação de Caim, que era a reencarnação de Caim, é o que eu acabei de explicar. O fato de que a morte de Corah foi devido à terra engoli-lo também foi um exemplo da punição adequada ao crime, já que a mesma terra foi negligente quando se abriu para esconder a maldade que o Caim cometeu e cobriu o seu sangue. Gênesis 4, 10 e 11. O Zohar se refere a Caim como ciúme impuro, ciúme da menstruação. E ele descreve o próprio nascimento de Caim como devido à impureza que a serpente injetou em Eva. Isso aí eu já falei em outros vídeos, outras lives, sobre como a Eva recebeu a impureza da serpente. A motivação da serpente foi o ciúme de Eva por Adão. Um rápido parênteses aqui. O que era o ciúme de Eva por Adão? Quando ela comeu do fruto, ela enxergou a morte. E ela viu que ela deixou de ser eterna, que ela ia morrer. Então ela pensou, Deus vai criar uma outra mulher e vai dar para Adão. Não posso fazer isso, vou obrigar ele a comer o fruto para ele morrer comigo. Ela foi lá, corre, pega o fruto, faz Adão comer o fruto. Esse é o ciúme de Eva. Da mesma forma, Corah tinha ciúmes da nomeação de Elitzafã para a posição de príncipe dos Queatitas. Descobrimos, portanto, que Corah havia sido infectado com essa impureza da serpente original.
Os 3 grupos de rebeldes que mencionamos representam as 3 virtudes negativas de ciúme, ganância e desejo por honra. Estas são as características que contribuem para o homem perder sua vida, tanto aqui nessa nossa vida, quanto na outra vida, ou na vida do mundo vindouro. Elas são exatamente o oposto a boas características descritas anteriormente. Cora foi afetado por ciúme. Datã e Avirã foram afetados pela ganância. E os 250 homens sofreram com o desejo de alcançar um status superior. O ciúme de Cora era uma característica devida à serpente original. A serpente negou a criação ex nihilo, que é latim para do nada, a criação do nada. O mundo foi criado do nada. Sustentando a esperança de que Eva se tornaria como Deus e sugerindo que Deus havia criado o universo somente após ter comido daquela árvore. Qualquer um que nega a criação ex nihilo, ou a criação do nada, está, na verdade, negando a existência de Deus e a existência de um sistema de justiça e imparcialidade e, portanto, a responsabilidade supervisionado pelo Criador. Quando Caim começou sua briga com Abel, ele disse que não havia juiz nem justiça, e nem outra vida, como é evidente no Targum Yonatam em Breshit 4.8. Korah negou os poderes proféticos de Moisés, que a Torá se originou no céu, e que a terra foi criada por causa do mérito de Moisés, como nos foi dito em Deuteronômio 33:21. Moisés representou exatamente o oposto do ciúme, como sabemos quando ele disse a Josué: você vai praticar o ciúme por mim? Números 11:29. Ele estava ansioso para que o espírito de profecia proliferasse em toda a nação judaica. A razão pela qual a Torá relata a disputa de Korah, imediatamente após nos ter ensinado as leis sobre tzitzit, é explicada por Rashi, que diz: o tzitzit ensina a unidade de Deus, sua existência e que ele, Deus, criou o mundo ex nihilo, ou seja, Deus criou o mundo do nada. Também ensina que a origem da Torá está no céu, que não é feita pelo homem. A Torá não foi feita pelo homem. Ele ensina que existe um sistema de recompensa e punição que opera neste mundo. A respeito do tzitzit, a Torá diz em Números 15:39, quando você o vê, ou seja, ele, etc, etc. Há 8 fios acima do fio azul e 8 fios abaixo do fio azul, que é colocado na ponta das roupas. 4 fios em cada canto da peça, de 4 pontas, antes que os fios sejam dobrados ao meio. Posteriormente, anexamos 5 nós, cada um sendo um nó duplo, perfazendo um total de 10. Assim, chegamos a um total de 16 fios e 10 nós. O valor numérico do nome inefável de Deus, em hebraico, é claro. Este nome ensina que ele, Deus, é, foi e será, que ele é a causa de toda a existência. Agora sim a gente vai entrar nas encarnações de Abel, propriamente dito. Aruach. O que é Ruach? A alma tem 3 níveis. Nefesh, Ruach, Neshama. Aruach, que é o segundo nível, não pode reencarnar até que a Nefesh, o primeiro nível, tenha primeiro sido retificada. Quando a Ruach, propriamente dito, for reparada, a Neshama passará por retificação. Quando você retifica o primeiro nível, aí o segundo nível vai para a retificação. No caso de Abel, presta bastante atenção nisso, embora a Nefesh e Ruach dele, de Abel,
tenham sido danificadas e misturadas com o mal, sua Neshama, que é o terceiro nível, o nível mais elevado, permaneceu completamente boa, sem nenhuma mancha. Assim, quando sua Nefesh reencarnou, foi primeiro para Sete. A primeira encarnação de Abel foi para Sete, para retificar a sua Nefesh. Sete, o filho de Adão. Ou seja, ele encarnou no seu irmão. Isso fez com que o mal fosse separado, o que mais tarde foi dado a Balaão, o ímpio. Ou seja, o mal que tinha nessa alma foi dado a Balaão. Essa faísca do mal foi para Balaão. Olha que interessante como é que a história toda vai fazendo sentido. Em ambos os níveis, o bem e o mal da Nefesh foram incluídos anteriormente em Abel. Lembrando, Nefesh é o primeiro nível. Este salmo é sobre Moisés, sobre quem diz: você o fez apenas um pouco menos do que os anjos. Salmo 8, 6, versículo 6. Ele é o próprio Set, como logo explicarei. O mal da Nefesh de Abel é representado pelas letras Beit Lamed, que é o segredo do versículo: eles não conhecem tais julgamentos. Salmo 147, 20. Eloquim fez esta Sitra-Ra, que significa o outro lado, o lado mal, oposta àquela, o lado da santidade. Eclesiastes 7,14. Balaão está em pé, em frente a Moisés, mas do lado errado da cerca, ou seja, ele está do lado do mal, da Sitra-Hará. Portanto, o Arizal os colocou juntos nesse parágrafo. Isto é visto no nome de Balaão, Beit Lamed, são as letras iniciais e finais da Torá. Ain igual a 70, a face da Torá. Men igual a 40 dias no Monte Sinai. Isso é citado em Likutei Moharan. Lamed Beit também é live, que significa coração, também pode significar amor em hebraico. O misericordioso quer o coração. Sinédrio 106. A Torá foi dada para o coração e se associa com Biná. O que é Biná? É uma sefirot. Biná é entendimento. Em hebraico, Beit Yud Nun He é a terceira sefirá da árvore da vida cabalística. Dinim, que é o sistema de justiça, desperta de Biná, ou seja, a justiça, o sistema de justiça, ele desperta da sefirá de Biná. Isso é explicado pelo Zohar. Portanto, essas mesmas letras são explicadas aqui para se referir ao domínio da Sitra-Hará, o outro lado, o lado do mal. Balaão era uma grande alma. Em breve veremos que a providência o trouxe de volta muitas vezes e estava ocupada em seu ticum. Seu problema era um coração impuro, Avot 5,19. O problema de Balaão era o coração impuro. Visto de sua reencarnação em Nabal, cujo coração morreu nele. Vocês já vão entender o que é o coração morreu nele. Nabal foi uma reencarnação de Balaão. Portanto, essas letras do coração são aquelas por meio das quais as energias negativas eram nutridas de Balaão. Mesmo o nível de mal foi separado do bem, deve necessariamente conter um elemento de centelhas sagradas, ou seja, mesmo o mal, ele tem algumas centelhas, ou pelo menos uma centelha sagrada. Este é o segredo do profeta Balaão, e que os sábios querem dizer quando dizem: ele era igual a Moisés. Isso está em Bamidbar Rabba 20, que era o bem de Sete. A pouca quantidade de bem que havia em Balaão reencarnou em Nabal,
o carmelita. E isso foi o início do Tikkun, da retificação. Para retificar lá o pecado de Adão e o pecado de Caim. Olha que interessante. Porque, na verdade, Caim era para ter retificado o pecado de Adão. O único poder de Balaão estava em sua boca. Lembra que a Torá diz que ele previa, jogava praga ou abençoava? O poder dele estava na fala. Ao falar lashon hará, que é calúnia, maldizer, e praguejar. Portanto, depois que Pinhas o matou, ele reencarnou em uma rocha. Lembra que eu falei que existem casos que o ser humano pode reencarnar em vegetal ou mineral? Está aqui a prova do que eu falei, acho que foi na semana passada. Ele reencarnou em uma rocha que não podia falar, porque aí a rocha não vai falar mais nada. Chega de cometer lashon hará, chega de pecar. Para retificar o lashon hará que saiu de sua boca, como foi dito, uma pessoa pode reencarnar em Domaim. Domaim é tudo que é inanimado. Ou sou maior, que é vegetação, que eu falei que são os vegetais. Ou raia, que tem a vida, que é uma coisa viva, um animal, um ser humano. Ou medabeir, que tem a fala, no caso nosso. No entanto, quando Nabal seguiu os seus caminhos e falou lashon hará sobre o rei Davi, dizendo: quem é Davi e quem é Ben Ishai? Samuel 1, 25, 10. Ele inverteu o tikkun. Ele não apenas não retificou o pecado anterior, mas também aumentou o dano, ou seja, aumentou o pecado. Adão pecou, Caim aumentou o pecado, e agora Nabal aumentou ainda mais o pecado. Portanto, está escrito, e ele era uma rocha. Samuel 1, 25, 37. É isso que quer dizer esse salmo. Ele era uma rocha. Visto que ser mazal é sorte, mas não é sorte de ganhar um jogo, é sorte do que vai acontecer no seu futuro. Viu como ele havia reencarnado em uma pedra silenciosa, e então seu coração morreu dentro dele. É o que falamos lá do coração ia morrer. O rei Davi foi a expressão de Moisés em sua geração. Portanto, Nabal, Balaão, estava contra ele. Davi é a expressão de Moisés. Né? Diz que cada geração, os judeus têm um Moisés. Agora vamos entrar nos 3 níveis da alma de Abel, que é Nefesh, Ruach e Neshama. A Nefesh de Abel, que é o primeiro nível, assim a boa Nefesh de Abel foi dada a Set, que a retificou completamente. Então, a parte boa da Nefesh de Abel foi direto para Set, e Set retificou esse primeiro nível da alma. Aí vamos retificar Ruach. A parte má da Nefesh de Abel, que ainda tinha algumas centelhas sagradas nela, reencarnou em Balaão e depois em Nabal, que era para ser retificada. Mas aí Nabal fez tudo errado. Portanto, as letras Beit Lamed também estão em Nun Beit Lamed, que é Nabal. Depois que a Nefesh foi completamente retificada, foi possível retificar a Ruach, que é o segundo nível da alma de Abel. Todos nós temos esses 3 níveis de alma, que é os 3 níveis da alma divina, deixar isso bem claro. A Ruach é das 6 extremidades de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od e Yesod, que estão incluídas nas 3 linhas, direita, esquerda e meio. A Ruach de Abel. A Ruach reencarnou em Noé. Então, agora, mais uma faísca, mais um nível da alma de Abel, que é o bem, encarnou em Noé. Noé
é a encarnação de Abel. Olha que maravilhoso isso. Noé, o Tzadik, que era o nível de emanação das 6 extremidades de Tiferet e as 10 sefirotes incluídas. Quando Noé gerou 3 filhos, Aruach, que vinha lá de Abel, que incorpora as 3 linhas mencionadas, reencarnou neles. E Efet, Jafé, né? Corresponde a Hesed, que é misericórdia, é a 4ª sefirá da árvore cabalista, da árvore da vida cabalista. Ram, ou Cam, aqui no Brasil, é a Gevurá, que é o julgamento, é a 5ª sefirote da árvore da vida cabalística. Shem, ou Sem, que é conhecido no Brasil, a Tiferet, que é beleza, é a 6ª sefirá da árvore da vida cabalística. O nível de Tiferet dentro de Shem, ou Sem, é o nível da sefirá de Tiferet em si, que também inclui em si todas as 6 extremidades. O dilúvio foi a expressão de seu antecessor superno, Tohu, que é o caos. Não tinha o caos no início do mundo, quando Deus criou o mundo, era o caos, escuridão e caos total. Tiferet é a sefirá da harmonia e do equilíbrio. O dilúvio foi uma expressão de seu antecessor superno, o Tohu, e assim causou o caos e a destruição no universo. Noé, ou Noah, e seus filhos reconstruíram a existência a partir da dinâmica de Tikkun, que é a retificação, cujo tema é o equilíbrio, Eitz Haim, árvore da vida. Isso aconteceu principalmente por meio de Shem. Abrão veio de Shem e gerou o povo que aceitaria a responsabilidade pelo Tikkun completo, o mundo através da Torá, cuja qualidade intrínseca é Tiferet, que representa a beleza, é a 6ª sefirá da árvore da vida. Ela é uma das sefirotes mais importantes, pois está localizada no centro da árvore. Logo, ela representa o equilíbrio de toda a árvore, assim como o Sol. Seu astro correspondente é o equilíbrio de todo o sistema solar. O mundo vem do Partzuf, que é a personalidade divina, de Zeir Anpin, aspecto revelado de Deus, da árvore da vida. Assim, sua energia central é Tiferet. No entanto, Ruach não foi retificada, pois o mal dentro dela não estava completamente separado, como foi o caso com a Nefesh através de Balaão. Uma vez que restou uma combinação de bem e mal, Tevi, o servo de Rabban Gamliel, nasceu em Ram. Quer dizer, nasceu em Ram, ele veio em Ram, filho de Noé, que foi amaldiçoado a ser um escravo, Gênesis 9, 25. Sua energia transcende e eleva do solo, elevando-se acima do domínio das forças negativas. Cada alma vem ao mundo com um pouco de bagagem não abençoada do pecado original, de acordo com sua raiz nele. É o que causa todos os problemas da vida. É possível para cada um se elevar acima das complicações, conectando-se a Biná, a fonte bendita de adoçamento. E assim também eles foram libertados do Egito pelo poder de Biná, Zohar 2. A Neshama de Abel, mais tarde, reencarnou em Moisés. Neshama é a 3º nível, o mais alto, e é o que estava puro em Abel. Reencarnou em Moisés, uma vez que nunca conteve nenhum elemento do mal. Portanto, diz a respeito disso, ela viu que a Neshama de Moisés era completamente boa, Êxodo 2:2, ao contrário da Nefesh e Ruach, que foram misturadas com o mal. A Ruach não pode vir até que a Nefesh tenha sido completamente retificada. E da mesma forma a Neshama, até que a Ruach tenha alcançado o Tikkun, que é a retificação. Uma vez que Ruach tenha sido retificada, a Nefesh pode retornar com ela. Uma vez que a Neshama foi retificada, Nefesh e Ruach podem vir e retornar com ela. Visto que a Neshama de Moisés já havia sido retificada, a Nefesh e Ruach, que haviam alcançado o Tikkun, foram capazes de voltar nele, ou seja, Moisés recebeu os 3 níveis da alma de Abel. Depois que Adão pecou, o mundo saiu da base.
ainda havia esperança de conserto por meio de seus filhos Caim e Abel. É o que eu falei no início. O primeiro assassinando o último fez as coisas caírem para o fim da linha. Sete iniciou o processo de reversão que eventualmente resultaria em tudo voltando à ordem correta. Shet significa aquele de quem o mundo foi estabelecido. Em hebraico, Ushtat. As boas ações de Shem foram grandemente fixadas e começaram a revelar isso novamente. A reconexão com a fonte de Moisés demonstra um grau especial de Tikkun para todo o cenário. Moisés libertou o Egito, dividiu o mar, trouxe a Torá, etc. Essas realizações tremendas elevaram muito Malhut e repararam a raiz quebrada de Abel. Malhut é a última sefirá da árvore da vida cabalística. Ela representa o reino material, o nosso mundo. Mas Malhut não é só matéria, ela também é um aspecto psíquico e sutil. Na árvore, ela está localizada no pilar central, conhecido também como pilar do equilíbrio. Este é o significado do verso. Olha, você diz para mim, e você disse, eu devo conhecer você pelo nome de Shem. Êxodo 33, 12. Como ele poderia dizer isso? Não encontramos essa conversa mencionada em nenhum verso. Em vez disso, uma alusão ao fato de que Shem reencarnou em Moisés a partir das palavras eu te conhecerei pelo nome Shem. Noé também reencarnou em Moisés, aludido nas palavras e você encontrou favor em meus olhos. Em hebraico, Ren, soletrando Het Nun, que é a grafia reversa de Noé. Moisés incorporou ambas as raízes e as usou para ajudar o universo. Noah significa graça e descanso. Isto para se referir à graciosa paz do Shabat. Por meio dela, Moisés recebeu a Torá no Shabat e trouxe graça e descanso ao mundo. Por meio da força de Shem, ele estendeu a graça para revelar como ele os chama pelo nome. Salmos 46, 9. Como cada nome e cada indivíduo são preciosos. Visto que Shem é revelado nas cartas de Moisés, o termo conhecimento é empregado. Como se diz, conheço você pelo nome, uma vez que é conhecido e revelado. No entanto, uma vez que Noé não é sugerido no nome de Moisés, conhecer não é mencionado, mas encontrar em vez disso. Se você encontrou favor, se algo oculto fosse encontrado, o aspecto oculto da alma de Noé dentro de Moisés se manifestou aqui. A razão para isso ser entendida como base no Zohar. Ela compara Noé a Abrão e Moisés. Noé não orou por sua geração. Abrão orou por Sodoma, mas não arriscou sua vida. Moisés orou e ofereceu sua vida em favor do povo. Nosso versículo em questão foi dito depois que Deus respondeu a Moisés e perdoou o pecado do bezerro de ouro. Rashi diz que Moisés viu que era uma época de boas graças. Então ele a usou para pedir coisas especiais. Colocar sua vida em risco para espiar o bezerro de ouro era um tikkun para aspecto de Noé, dentro dele, que é uma corrente de graça. Consequentemente, quando foi melhorado, por meio dele o portão de graça foi aberto para pedir coisas especiais. Este é o segredo da revelação do Arizal. É por isso que Moisés responde, se realmente achei graças aos teus olhos, fazei-me conhecer os teus caminhos. Êxodo 33, 13. Mas não. Se me conheces pelo nome, se eu tiver encontrado favor, visto que o nível de Shem já era conhecido por ele, já revelado em seu nome. No entanto, Moisés estava realmente dizendo, eu não sabia que o nível de Noé estava em mim, pois não estava incluído em meu nome. Consequentemente, se o aspecto de Noé também estiver incluído em mim, e como resultado eu achei graça aos seus olhos em troca de Noé, faça-me reconhecer o teu caminho para que eu te conheça. Então, para que eu ache graça aos teus olhos, pois também com respeito a Noé,
agora é claramente conhecido, uma vez que achei graça aos teus olhos, a fim de que seu aspecto fosse incluído em mim e manifestado. Depois disso, Deus deu uma grande revelação a Moisés. E você verá minhas costas e minha face você não verá. Êxodo 33, 23. E lhe mostrou o nó do tefilim, Brahot 7a. E a alma de meu mestre será amarrada no feixe da vida de Deus, seu Senhor. Samuel 1, 25, 29. A consciência do tefilim é como as costas. O nível da percepção divina trazido à consciência no Shabat é mais alta do que a do tefilim que é usado durante a semana. A consciência de tefilim é como a parte traseira relativa ao Shabat. Como mencionado, Noah sugere o estado do Shabat. É um estado do mundo vindouro, Brahot 57b. No Shabat, uma prova é dada a todos, mas permanece quase sempre oculta. Nem mesmo pode ser totalmente revelado a Moisés. Ele recebeu a luz de trás do tefilim. Assim como Noah, em hebraico soletrado Nun-Het, ao contrário, pois achou graça em hebraico Reim, soletrado Het-Nun, aos meus olhos. Então é isso, meus amigos. É isso aí. Espero ter conseguido explicar e que vocês tenham entendido as origens das reencarnações de Abel. Resumidamente, Moisés era tão santo porque ele recebeu os 3 níveis da alma de Abel totalmente sem mancha, totalmente purificadas. Então, vamos continuar. Eu vou preparar um vídeo agora que é a origem das almas. Espero colocar o mais breve que puder, que é uma continuação disso. Então, se gostaram do vídeo, divulguem, clica aí no sininho, se inscreve e um grande abraço, até o próximo.